que esteja tudo bem com você, espero que você esteja dedicado na matéria. E nessa aula, terceira aula que nós vamos ter uma aula sobre a Bíblia, a história da Bíblia. E o que é a Bíblia? Bem, a Bíblia vem do grego, que significa Bíblios, ou seja, um livro. O significado da Bíblia é livro. E o que tem aqui dentro? A Bíblia é um livro que contém vários outros livros dentro dela. Então é como se fosse uma biblioteca. Você já leu aquelas sagas que tem vários livros, por exemplo, Sherlock Holmes, Harry Potter, que tem vários livros, Senhor dos Anéis. Então é um conjunto de livros que tem vários livros naquela história toda. Tem vários livros divididos naquela história. Então a Bíblia é da mesma forma. Existem vários livros dentro da Bíblia. Existem também vários autores. A Bíblia foi escrita por um longo período de tempo por pessoas bem diferentes, de períodos diferentes. E você deve estar pensando agora, poxa, então foi várias pessoas escrevendo vários livros diferentes. Então você deve pensar que a história que tem aqui é uma história bagunçada, né? Não, mas não é assim. A Bíblia tem uma história central. E qual é a história central da Bíblia? A história central é o plano de Deus. E dentro desse plano de Deus existe um personagem principal, que é Jesus Cristo. Então a Bíblia conta uma história principal, que é o plano de Deus, e o personagem principal é Jesus. Você já deve conhecer essa história, mas vamos dar uma recapitulada rapidamente nessa história. Deus, como você já sabe, criou todas as coisas, criou todo o universo. Não existia nada, mas Ele criou tudo. Ele criou a terra e povoou toda a terra. Criou os animais, criou as plantas, criou o sol, a lua, os animais aquáticos, os animais terrestres. Deus povoou toda a terra. Mas ainda faltava algo. Faltava uma criação semelhante a Deus. E Ele criou, então, o ser humano. Essa criação de Deus tinha comunhão com Deus todo final de tarde. Adão e Eva conversavam com Deus. Deus ia até Adão e Eva no jardim e conversava com eles. Deus tinha comunhão com os dois. Mas Deus tinha dito para Adão e Eva: dominem sobre tudo o jardim, sobre todo o jardim. Cuidem de tudo. Vocês só não podem comer do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Por isso, foram expulsos do jardim, separados de Deus. A partir de então, toda a humanidade estava corrompida, separada de Deus. Estava se multiplicando, mas todos estavam vivendo no pecado. E esse pecado dominou toda a humanidade durante a história. Era necessário um Salvador. Era necessário alguém que salvasse a humanidade. Por isso, Jesus veio. Por isso, Ele veio para salvar a humanidade. Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Essa é a história, é a grande história contada na Bíblia. É a história principal da Bíblia. Como você viu, essa é a história contada em toda a Bíblia. Essa é a grande história da Bíblia, a história central da Bíblia. E o personagem central é Jesus. Mas vamos ver alguns outros detalhes da Bíblia. Olha só, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento. Tem até uma folhazinha dividida os dois aqui. Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento vai mostrar como o ser humano não pode se salvar, como o ser humano não consegue buscar a Deus. E vai mostrar
como nós precisamos de um Salvador. Já no Novo Testamento vai falar desse Salvador, que Jesus veio, morreu, ressuscitou e como nós devemos viver aqui na Terra. Então essa é uma divisão básica da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Só que Jesus não aparece só no Antigo Testamento ou só no Novo Testamento. Jesus aparece em toda a Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento vai dizer que Jesus virá. No Novo Testamento, lá nos Evangelhos, você vai ver que Jesus veio, que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Lá em Atos, você vai ver que Jesus deixou o seu Espírito aqui na Terra para nos orientar. Lá nas cartas você vai ver a explicação melhor de Jesus, nas cartas que vai ter no Novo Testamento, você vai ver um aprofundamento da santidade de Jesus, da vida de Cristo. E em Apocalipse você vai ver a volta de Jesus. Então Jesus está em toda a Bíblia, não só no Novo Testamento, nem só no Antigo Testamento. Está em toda a Bíblia Jesus. São muitos os detalhes que a Bíblia tem, mas isso vocês vão ver durante a aula. O layout da Bíblia. A Bíblia está dividida em 66 livros, ou seja, unidades. Ela foi escrita mais ou menos por volta de 1600 anos. Foi escrita por 40 pessoas diferentes. E essas pessoas viveram em épocas diferentes, tinham níveis sociais diferentes, culturas, locais e profissões totalmente distintas. Teve escritor que era pescador, outro ainda que era médico. Tivemos escritor, o primeiro-ministro da Babilônia e ainda um filho de Faraó. Alguns desses livros são histórias com datas e personagens. Outros são livros de poesia e hinos. Alguns cartas que Deus mandou escrever. Alguns são relatos de sonhos, como as profecias. Alguns são as leis que Deus prescreveu para os judeus. Nada na Bíblia se contradiz, porque ela é uma unidade. Deus é o seu autor, ou seja, são vários escritores, apenas um autor. E por que a Bíblia começa com o livro de Gênesis? Olha, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele conta o início de tudo, o início do universo, toda a criação, inclusive da humanidade. E por que Apocalipse é o último livro? Além dele ser o último livro a ser escrito, ele é o livro que relata o fim da humanidade, como vai ser o fim dos tempos e a volta de Cristo. Aí você vai pensar assim, poxa, então a Bíblia está dividida, ela foi organizada na ordem cronológica, do começo ao fim. Não é bem assim. Ela foi organizada por gênero literário, ou seja, ela vai ser dividida de acordo com a escrita. E vamos aqui na Bíblia. A primeira divisão de gênero que a gente vai ver é a divisão dos livros históricos. São primeiro 5 livros históricos que a gente vai chamar os livros da lei, são o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Depois a gente vai ter os restantes dos livros históricos. Aqui vou mostrar para vocês. De Josué a 2ª Crônicas. Bonitinho. Agora de Esdras a Esther. Por que está dividido esses livros históricos? Os 5 primeiros, eu falei, são livros da lei. De Josué a 2ª Crônicas é o povo antes de ir para o cativeiro na Babilônia. E de Esdras a Esther depois do retorno, tá bom? Aqui a gente vai ter os livros proféticos, ou proféticos não, perdão. Os livros poéticos, tá? De Jó a Cantares. Os proféticos, Isaías a Malaquias. Os profetas maiores e os menores. E aqui termina a primeira divisão que o Lázaro falou, do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Agora o Novo Testamento a gente já vai começar com a história de Jesus e os 4 primeiros evangelhos, que vai de Mateus a João. Depois nós vamos ter o livro histórico, o livro de Atos, onde vai contar o início da igreja, as viagens missionárias de Paulo. Eu vou colocar aqui embaixo. E depois a gente vai ver as cartas de Paulo. No livro histórico a gente via para onde ele foi, e nessa carta ele vai
conta os relatos, dificuldades das igrejas, de Romanos a Filemão. Depois a gente vai ver as outras cartas escritas por outros autores. A gente vai ver de Hebreus a Judas, essas outras cartas. E por último, claro, o livro profético Apocalipse, escrito por João. Aí você pode me perguntar, eu não entendi muito bem como é que fica essa divisão da Bíblia. Eu vou dar um exemplo de como funciona. A vida de Davi. Se você quiser procurar onde está escrita a vida de Davi, a vida de Davi está escrita de Samuel a Crônicas, o relato da vida do rei Davi. Mas Davi também escreveu uma parte da Bíblia. Ele escreveu alguns cânticos, alguns salmos. Onde é que você vai achar? No livro de Salmos, o que ele escreveu. Ou ainda, a história da conversão do apóstolo Paulo. Onde é que foi escrito? No livro de Atos. E as viagens missionárias deles. Mas onde ele escreveu o que está escrito por Paulo? Está em Atos? Não, estão aqui nas cartas dele, de Romanos a Filemão, né? Aí você pode me perguntar, professora, tem algumas histórias na Bíblia que eu acho que não tem muito a ver. Como, por exemplo, a história de Ruth, aqui no livro históricos do Velho Testamento. Olha, Ruth conta a história de uma jovem, né, uma moça moabita, e o povo dela acreditava em muitos deuses, adorava muitos deuses. Ela casou com um judeu e se converteu e passou a adorar o nosso único Deus verdadeiro. Na história do livro conta que ela sofreu a perda desse marido, mas mesmo assim persistiu e continuou seguindo ao Senhor. E casou novamente e ainda assim e se tornou avó do rei Davi. Ou seja, ela deu seguimento na linhagem do nosso Salvador. O que isso quer dizer? Que Deus queria que nós víssemos que toda e qualquer pessoa pode ser usada por Ele. Por isso que tudo que está na Bíblia, Deus queria mostrar para nós e mostrar que é importante. Então nada na Bíblia está nada a ver ou fora de conjunto. Tudo é importante. Agora vamos para o beabá. Qual é a principal divisão da Bíblia? O Lázaro já falou, são em duas. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento contém 39 livros e começa de Gênesis e vai até Malaquias. O Novo Testamento já possui 27 livros e começa em Mateus e termina em Apocalipse. Vamos lá. O que vai acontecer agora? A gente vai brincar, e você também vai brincar, de espada para o ar. Por isso, já vai no seu sofá, vai na sua prateleira, pega a sua Bíblia, corre lá que a gente vai brincar de espada para o ar. E para brincar, eu vou pegar aqui minha Bíblia, tá? E vou chamar também os professores. Pegou sua Bíblia já? Pode vir o Gabriel, Lázaro e Paula. Pega a sua Bíblia, se prepare. Por quê? Porque você vai disputar a espada para o ar com os professores, tá? Eu vou ficar atrás da câmera e quando eu falar o livro ou o local, você vai abrir e vai disputar com os professores. Se você ganhar dos professores, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, deixa eu pegar o meu, você vai pegar o seu celular e vai mandar mensagem lá para aquele número do CENIB que deve estar aparecendo aí em algum lugar, tá bom? Eu ganhei do professor, dos professores, tá? A gente vai contar com a sua honestidade, com a sua sinceridade e talvez você ganhe um prêmio, uma lembrancinha, tá bom? Pronto? Eu vou para trás da câmera agora. Pega tua Bíblia. Já, professores? Vamos lá! Já, alunos? Prepara. Você vai abrir agora aonde é que está a divisão entre o... Espera eu falar já. Você vai abrir agora onde é que está a divisão do Novo e o Velho Testamento. Para quem não sabe, é aquela folhinha branca que o Lázaro mostrou. 1, 2, 3 e... Já! Calma, calma. E... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Achei. Opa! Quem foi? Quem foi? Acho que foi. Vamos lá, tem empate, tem empate. Vamos lá, tem mais duas. Replay. Você pausa aí o vídeo e dá o replay pra ver quem ganhou e você me fala. Se foi o Lázaro ou foi a Paula, tá? Número 2, bora lá. Você vai abrir agora em qualquer versículo do Novo Testamento. Foi. Ai. Tá, foi o Lázaro, vai lá, foi o Lázaro. Se você ganhou, não esqueça, manda mensagem pro número do CENIB. Número 3, bora lá, pra cima.
Tá. Você vai abrir agora em qualquer lugar de Apocalipse. Vai. Primeira coisa. Vai, o último livro. A Paula ganhou. A Paula ganhou. Pô, essa Bíblia de estudo me matou. Pode ir lá, senta lá, professores, senta lá. Não acertei nenhum. E aí, você acertou? Você ganhou dos professores? Se você ganhou, não esqueça, manda mensagem lá dizendo: eu ganhei dos professores, tá? Não esquece do seu nome, que é pra gente identificar, tá bom? Obrigado e vamos continuar com a nossa aula. E o porquê do Velho Testamento? O Velho Testamento começa contando a criação de tudo em Gênesis e ele vai contar a história de uma família que começou por Abraão e essa família se tornou uma nação conhecida como o povo de Israel ou o povo judeu. Essa família e sua história seriam importantes porque dessa nação viria Jesus. Os escritores do Velho Testamento viveram em épocas diferentes e escreviam de formas diferentes, com estilos literários diferentes. Havia os livros históricos, onde iria contar a história de Israel, os livros poéticos, que expressavam as maravilhas de Deus, que foram criadas por Deus. Havia também os livros proféticos, que exortavam o povo de Israel que se eles fossem obedientes, seriam abençoados, mas se eles não fossem obedientes, eles sofreriam consequências trágicas e se escolhessem não seguir a Deus, tá? Os profetas também escreveram sobre o Messias, ou seja, um Salvador que viria endireitar tudo o que estava errado com o mundo. Eles escrevem em duas línguas, hebraica e aramaica. O Velho Testamento revela Deus. A Bíblia é o livro, o único livro que é a revelação escrita de Deus sobre si mesmo. O Velho Testamento afirma sem equívoco que Deus é o Criador de tudo. Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Até a terceira palavra da Bíblia, Deus já estabeleceu como Criador. Toda vez que o verbo criar é usado no Velho Testamento, se refere exclusivamente a Deus. Nós não devemos ter outros deuses. Por quê? Porque há um só Deus. Nós não devemos adulterar. Por quê? Porque Deus é fiel. Nós não devemos roubar. Por quê? Porque Deus é íntegro e honesto. Nós não devemos mentir. Por quê? Porque Deus é verdade. E agora nós iremos continuar falando do Antigo Testamento. Como vocês já viram, essa parte aqui toda do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vimos que nós somos incapazes de nos salvar. E também vai falar que por isso nós precisamos de um Salvador. Por isso, Deus mandou Jesus. O Velho Testamento o chama de Messias, o Salvador. Porque só Jesus podia cumprir a lei e ser sacrifício definitivo no nosso lugar. O Velho Testamento é o alicerce no qual entendemos o Novo Testamento. Jesus é o Salvador. Salvador é aquele que salva. Salvo de quê? Da morte eterna, que é o resultado daquilo que aconteceu com Adão e Eva no Velho Testamento. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 21 ao 22. Vai dizer: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. O Velho Testamento ele vai ter muitos detalhes de profecias que vão falar de Jesus, do Messias, do Salvador. Mas olha só, uma curiosidade para vocês agora. Olha só, aqui entre o Antigo e o Novo Testamento sempre vai ter uma página dividindo os dois, geralmente uma página em branco. Esse período entre o Antigo e o Novo Testamento é chamado de período do silêncio. É um período de 400 anos, onde Deus não falou nada nesse período. Então é um período de 400 anos que Deus não mandou profeta falar nada, não teve nenhuma mensagem de Deus. Então é um período conhecido como período do silêncio.
E agora vamos para o nosso segundo espada para o ar. Podem vir, os professores Paula, Stefson, Lázaro. Agora eu vou fazer as perguntas, vou dar as referências e eles vão achar. E vocês se preparem e peguem logo a Bíblia de vocês. O desafio continua. Quando você for mandar mensagem para o número do CENIP, você já pode dizer lá, eu ganhei o primeiro, o segundo espada para o ar, ok? Todo mundo preparado aí? Preparados. Então tá, deixa eu só me arrumar aqui e eu vou dar a dica para vocês, hein? Vamos navegar agora no Velho Testamento. Vamos lá. Primeira dica é o último livro do Velho Testamento. Qualquer versículo. Quem não disse já, pode levantar a mão. Fique esperto aí você em casa também, hein? Você tá ligado. Só vale quando eu disser já. Último livro do Velho Testamento, em qualquer lugar. 1, 2, 3 e já! Qual é o último livro do Velho Testamento? Você sabe? Você sabe? Malaquias. Achei, Malaquias. Aê, Malaquias. Lê um versículo aí pra gente, Lázaro. Qualquer um, agora está a advertência, é para vocês, ó sacerdotes. 2, 1. Olha aí, fica pros líderes aí, os sacerdotes. Segunda passagem. A dica é o livro que fica bem no meio da Bíblia. Qualquer versículo. Já! E agora você sabe qual é o livro que fica bem no meio da Bíblia? Fala. Lê um aí pra gente, Paulo, um versículo. 147, 1. Como é bom cantar os louvores ao nosso Deus. Fantástico, fantástico. Ministério de Música aí, fazendo falta. Dica 3. Ah, essa ficou mole, hein? É logo após Salmos. Logo após Salmos. Qualquer versículo. 1, 2, 3 e... Já! Logo após o quê? Já! Salmos. Ai, estou lá Provérbio 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. 27. É isso aí, é isso Ah, não aí. acredito que não é bem nem. É essa a Bíblia, Stephanie. Provérbio nessa Bíblia aí, né? Lázaro, tá errado de novo. É isso aí, se você acertou, se você conseguiu mais rápido que os professores, olha que eles estão rápido, parabéns, mande a mensagem, quem sabe você não ganha essa lembrancinha. E agora nós chegamos até que enfim no Novo Testamento. E o Novo Testamento, como vocês já devem saber, fala de Jesus. Jesus é 100% Deus e 100% humano. Então, nós vamos ver agora algumas coisas sobre o Novo Testamento aqui. Nós vamos dar uma rápida olhada, um geralzão aqui do Novo Testamento, nada muito aprofundado não. Aqui começa, o Novo Testamento começa com os Evangelhos. O que os Evangelhos tratam? Os Evangelhos vão tratar da vida de Cristo basicamente. Então você vai ver, começa do nascimento de Jesus, pega ali um pouco da infância de Jesus, não entre muito nos detalhes da infância de Jesus. Ministério de Jesus, morte e ressurreição de Jesus. Então você vai encontrar nesses 4 livros aqui, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os Evangelhos, são chamados os Evangelhos. Então essa é a primeira parte do Novo Testamento. Depois nós vamos ter o livro de Atos. O livro de Atos é logo depois que Jesus ressuscitou. Jesus subiu aos céus. O livro de Atos vai mostrar como a igreja foi crescendo no início, a igreja primitiva ali, como que foi o evangelismo, como que foi as perseguições que eles sofreram ali no início. Então, o livro de Atos vai mostrar como que foi o começo da igreja cristã. Então, você vai achar no livro de Atos o começo da igreja. Depois nós vamos ter as epístolas ou cartas também. São muitas as epístolas e cartas, como você já deve estar vendo. A maioria delas foram escritas por Paulo. Temos algumas que foram por Tiago, que era irmão de Jesus, pastor lá de Jerusalém. Outras por João, outras por Pedro. E algumas a gente não sabe exatamente, por exemplo, a carta aos Hebreus. A gente não sabe exatamente quem escreveu. As cartas, elas vão... Como que apareceu as cartas? Como as cartas tiveram origem? Lembram que aqui em Atos a igreja estava crescendo? O que acontecia? Os pregadores, eles iam pregando das cidades. Então, vamos supor, Paulo pregava em Tessalônica. Lá ele abriu uma igreja e ele ia embora pregando em outros locais. Conforme o tempo foi passando, essas igrejas que foram sendo criadas
por todo o Império, essas igrejas começaram a ter problemas. Aí o que acontecia? O apóstolo, aquele que criou a igreja ou outro, escrevia uma carta direcionada para aquela igreja. Então você vai ver, por exemplo, 1ª e 2ª Coríntios, era Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, para a igreja de Coríntios. Em Éfeso, por exemplo, era Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, para tratar determinados problemas que a igreja tinha naquele momento. Então foi assim que essas cartas ou epístolas surgiram. Aí nós vamos ter também aqui Apocalipse. Apocalipse também é uma carta, mas Apocalipse ela se diferencia um pouco das cartas normais. Apocalipse já vai tratar dos acontecimentos futuros, o que vai acontecer no futuro e a volta de Cristo. Então, esse basicamente, de uma forma geral, é o Novo Testamento. Nós como cristãos, a gente deve se basear agora toda a nossa vida no Novo Testamento. A nossa conduta como cristão agora deve ser baseada aqui no Novo Testamento. O Antigo Testamento nos serve de exemplo, nos serve como um exemplo para a gente. Aqui nós vamos ver histórias, nós vamos ver erros que pessoas tiveram e a gente vai poder aprender com esses erros. Então, o Antigo Testamento não é a nossa base doutrinária, já é o Novo Testamento. Nós não seguimos mais a lei do Antigo Testamento, nós vamos seguir os preceitos e as ordenanças do Novo Testamento, aquilo que Jesus já falou no Novo Testamento, ok? Só para você ter essa diferenciação. Aí a gente vai ver agora qual foi a língua escrita o Novo Testamento. Vocês já viram que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e no aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego. Por que foi escrito no grego? A língua de todo o império naquele momento era a língua grega, apesar de o império ser o Império Romano que estava dominando naquele momento. Então, a língua escrita é o grego. Você já prestou atenção que toda vez que a gente vai falar do significado de uma palavra, a gente fala que no grego significa tal coisa, no grego significa tal coisa, aquela palavra? No Novo Testamento é porque foi escrito no grego, diferente do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, como vocês já viram, termina em Apocalipse. Apocalipse vai encerrar o Novo Testamento. O último apóstolo que morreu, né? É importante dizer que esses livros foram escritos por discípulos de Jesus que acompanharam o ministério de Jesus. E quem escreveu Apocalipse foi João. João morreu no ano 90 depois de Cristo. Então ele foi o último apóstolo a morrer. E quando ele morreu, ele escreveu Apocalipse e ele morreu, a Bíblia encerrou. Então em Apocalipse. Então não tem mais nenhum outro livro a acrescentar. Então a Bíblia encerra aqui no livro de Apocalipse, que foi o último livro da Bíblia, ok? Agora vamos lá para aquele momento super divertido. Pode entrar, professores. A gente vai agora para o nosso terceiro Espada para o Ar. Não vou enrolar muito, você já sabe o que tem que fazer. Siga os professores, já manda aquela mensagem. Espera rapidinho, Lázaro. Bora lá. Todo mundo preparado aí? Espada para o Ar. A primeira dica está no livro do Novo Testamento. Abra em qualquer lugar do livro de Mateus. 1, 2, pessoal. Já! Bora lá, quem vai abrir primeiro? Bora ver quem vai abrir primeiro. Ai, Marcos, poxa vida! Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Aê, Gabriel! Se você ganhou, Gabriel, mande nossa mensagem. Preste atenção agora. A segunda dica é o quinto livro do Novo Testamento. 1, 2, 3 e já! O quinto livro é Atos. Aqui. Poxa vida! Eu tinha nota 6, eu abri. Em icônico, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Aê! Bora lá, Stefan. Vai conseguir agora. A culpa é da Bíblia. A culpa é da Bíblia. Agora, muito mais fácil esse livro. Eu quero que você abra qualquer parte do penúltimo livro do Novo Testamento. Judas. 1, 2, 3 e já! Aqui. Fala sério. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos. Aê, muito bem. Acabou agora a nossa espada para o ar.
Vamos lá, vou fazer um pequeno resumo rapidinho para você se encontrar de novo, tá bom? Você viu que a Bíblia é dividida em 66 livros, certo? E que a Bíblia conta uma única história, a história de Jesus, desde o momento da criação até Apocalipse, a gente viu que fala sobre Jesus, certo? A gente viu também que, apesar de ser escrita durante 15 séculos e por 40 autores, ela não é algo desorganizado, é algo muito organizado que conta de ponto a ponto uma única história, aponta sempre para Jesus, tá bom? E nós vimos também que nessa história trata de uma redenção. O Salvador vai vir no Velho Testamento e no Novo Testamento o Salvador já veio e retornará de novo, certo? A gente viu tudo isso e a gente viu também no Novo Testamento que o homem não consegue alcançar Jesus pelos seus próprios esforços. Ele não consegue guardar a lei e ele não consegue ser salvo por si mesmo. Ele precisa de Jesus. E só Jesus consegue salvar a humanidade. Só Jesus consegue nos salvar. Então toda a Bíblia fala sobre isso e toda a Bíblia trata sobre isso. Certo? Lembrou? Relembrou? Tá bom. Muito bem. O que vai acontecer agora? Mais uma vez, né, o Stefson gosta de pegar celular, né? Mais uma vez você vai pegar o seu celular e vai mandar mensagem para o número do CNIB que está aparecendo aqui do lado direito, do seu lado esquerdo, tá bom? Você vai mandar mensagem assim, vai mandar mensagem escrito o seu nome completo. Exemplo, Stefson Vieira de Araújo, você vai mandar o seu nome completo, tá bom? Por que você vai mandar o seu nome completo? Isso é para registrar a sua presença, tá bom? Isso é muito importante, é tão importante que vou dar 1 minuto contando aqui no cronômetro para você, tá? Vai lá, pega seu celular e comece a mandar mensagem. Enquanto você tá mandando mensagem, eu vou até tomar um cafezinho para comemorar, né, a sua espera. A minha espera, na verdade. Vamos lá, pode mandar. Já? Falta pouco, 40 segundos. Dá para tomar 2 cafés até. Vamos lá, vamos lá. Tô esperando. Tá gostoso. Tá bom. Tá quente também. Vamos? Caramba, tá muito quente. Depois que terminar a aula, se você quiser fazer um café para tomar, não tem problema não, tá? Você tá em casa mesmo? Ou não, né? 1 minuto, tá? Se você mandou mensagem parabéns, a sua presença está confirmada, tá? A sua atividade também está confirmada, tá? E obrigado e continue assistindo a aula. A Bíblia foi inspirada por Deus. Você pode me perguntar, como é que um livro que foi escrito por 40 pessoas ao longo de tantos anos foi escrito com tanta coerência? Olha, você que já fez trabalho em grupo sabe qual é a dificuldade de fazer isso. Você pede assim, cada um faz sua parte, no final todo mundo traz. Aí não fica assim tão legal, fica um negócio meio esquisito. Mas a Bíblia, não. A Bíblia é toda coerente. Por quê? Lembra que eu falei no começo? São 40 escritores, mas somente um autor, que é Deus. E por que isso? É porque eles escreveram por inspiração. Ou seja, a Bíblia foi inspirada por Deus. Agora vamos lá, pega seu manual, abre lá em 2 Timóteo 3,16. É o nosso versículo-chave. Abre lá a sua Bíblia. Vou esperar você abrir. Vamos lá. Está escrito assim: toda escritura é inspirada por Deus. Agora a gente vai entender o que a gente leu. Grifa aí a primeira palavra, escritura, escritura, tá? Escritura, Bíblia e palavra de Deus são sinônimos. Então a gente pode dizer que toda escritura, ou toda Bíblia, ou toda palavra é inspirada por Deus. Agora grifa a segunda palavra, inspirada, inspirada. Grifa aí. E vamos entender o que significa essa palavra. Nós usamos essa palavra em diversos termos, né? Por exemplo, quem nunca falou?
Hoje eu acordei me sentindo inspirada, eu fui pra cozinha e eu fiz uma lasanha, muito top. Ou ainda, eu vi lá o chapéu da Rainha Elizabeth e, mano, o ateliê que fez aquele chapéu, ele tava muito inspirado. Ou quando alguém fala, eu compus uma música e eu tava muito inspirado na hora que eu compus essa música. Inspiração. Inspirada, ela na Bíblia original, na língua grega, a frase inspirada por Deus, ela se resume a uma palavra só, que é theopneustos. Theopneustos. Theo significa Deus. Pneu significa espírito, respiração, fôlego ou sopro. Theopneustos significa Deus respirou, ou seja, os escritores receberam o sopro de Deus. Isso tudo quer dizer que a Bíblia é um livro vivo. Lembra quando nós fomos criados? Deus fez a estrutura toda de barro e soprou, deu o fôlego da vida e nós passamos a viver. Da mesma forma, Deus soprou, respirou na mente dos escritores e eles escreveram exatamente o que ele queria. Deus fez a Bíblia viver, o livro viver. E a Bíblia inteira tem essa personalidade, uma personalidade muito forte, porque ela é uma autoexpressão do próprio Deus. Propriamente Jesus ele falou sobre isso. Lá em Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, inspirada quer dizer que partiu da mente de Deus e foi diretamente para a mente do escritor. Deus escolheu, além de tudo isso, escolheu especificamente quem ia escrever essas palavras. Porque tudo isso, além do sopro, da respiração, esses pensamentos iriam passar pelo filtro e estilo pessoal da personalidade de cada escritor. Olha só, um exemplo. Pensa lá no livro que foi escrito pelo pescador Pedro. Pedro usava bastante colocações informais, um pouco mais populares, porque ele era pescador. Enquanto o livro de Lucas, a gente consegue ver mais detalhadamente que ele era erudito, tinha uma colocação mais formal. Isso tudo porque Lucas era médico. Então, até nesses pequenos detalhes, a gente consegue ver que Deus cuidou da sua palavra escrita. E como isso veio acontecer? Em 2 Pedro, nos explica que homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus gerenciou todas as palavras escritas na Bíblia, tá? Os escritores escreveram exatamente o que Deus queria. Em alguns casos, às vezes, ditando. Por exemplo, Moisés escreveu os 10 mandamentos, Deus falava e ele escrevia. Ou então as leis, boa parte das leis, dos livros das leis, Deus falava e ele escrevia. Às vezes, através de visões. Em Apocalipse, o apóstolo João, boa parte do livro de Apocalipse, na verdade, ele escreveu de uma visão que Deus deu para ele quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Ou, às vezes, Deus colocava na mente das pessoas, dos escritores, mas nunca em transe, tá bom? Resumindo tudo, Deus soprou o pensamento dele e o Espírito Santo levou até os autores, os escritores, e eles passaram para o papel. Mas vamos voltar para o nosso versículo-chave. Lá diz que toda escritura é inspirada por Deus. Grifa aí a palavra agora toda. Não é parte dela ou uma outra parte, tá? Toda a escritura é inspirada por Deus. Isso quer dizer que não tem nenhuma parte que seja uma inspiração maior ou que não tem nenhuma parte mais importante do que a outra. Todas as palavras foram inspiradas por Deus. Deus soprou toda a Bíblia, não só parte dela. Isso quer dizer que Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, estava tão inspirado quanto Mateus, quando transcreveu o Sermão do Monte, que foi dado por Jesus. Nós, cristãos, não podemos ter receio de usar palavras como infalível, perfeita ou sem erro quando estamos descrevendo a Bíblia, porque toda a Bíblia, toda a Escritura foi inspirada por Deus.
E agora nós vamos brincar. Tá preparado? Prepara sua Bíblia aí para nós fazermos na nossa espada para o ar. Agora, olha para essa Bíblia. Agora nós vamos procurar livros mais difíceis de se encontrar. Então, você olha lá no começo da sua Bíblia que tem um sumário lá, para você ter mais facilidade, que vai ser mais difícil. Então, no começo da sua Bíblia, você vai ver esse sumário. Toda vez que a gente fizer a espada para o ar, você dá uma olhada no sumário. Lá vai ter o livro, você procura o livro e vai ter o número da página. Então, você vai direto na página, porque vai ser mais difícil esse aqui agora. Então, vamos lá, vou chamar os professores aqui agora para fazer o nosso espada para o ar. Não esqueça, se você tiver dificuldade, vai lá no sumário. Na sua Bíblia tem um sumário para ficar mais fácil você encontrar o livro. O primeiro livro está no Novo Testamento. Na verdade, vamos começar do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, vamos lá para o Antigo Testamento. Livro de Juízes, é no meu já, hein? Já! Vamos ver quem vai conseguir, vamos ver quem vai conseguir. Rapaz... Opa! Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim. Juízes 17:1. Aê, muito bem, muito bem. Agora vamos para o nosso próximo livro. Ainda é Antigo Testamento. O livro é o livro de Jonas. No meu... Calma. Já! A Paula não faz nem ideia de onde está o livro de Jonas. Vou só dar uma dica, tá no Antigo Testamento o livro de Jonas. Não. Bela dica, bela dica. Opa! Jonas 4:1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se Aê! a si mesmo. Eu acho que o segredo está na Bíblia, é a Bíblia que leva vantagem. Próximo livro, próximo livro. Pega essa Bíblia de estudo. Ageu! No meu já. Ageu. Opa! Chegou. Ageu 1:1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote. Já deu. Não é pra ler o livro não. Eu achei Jonas. Muito bem. O próximo é do Novo Testamento. Novo Testamento, Filipenses no meu já. Filipenses. É só para ler um versículo, tá? O cara quer ler o capítulo todo. Achei. Acredito! Paulo, Timóteo, serve Jesus a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. A você, graça e paz da parte do nosso Deus Pai. Muito bem. Vamos lá. Próximo livro, 2 Timóteo, já. Tem 1 trilhão de livros antes de... Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente. 2 Timóteo 3:14. Mostra aqui. Show. Vamos lá para o nosso último livro. páginas antes de... Eu vou colocar esse negócio. Último livro. O livro é Irmão de Jesus. Não, Irmão de Jesus não é o livro. O livro é quem escreveu? Tiago, irmão de Jesus escreveu. O livro é Tiago. Já! E o Gabriel já tá rápido o negócio baixo. Gabriel baixo. Por favor, com honestidade. Ué, cadê Tiago? Sumiu. Tá no Novo Testamento. Cara, eu passei por ele agora. O pessoal em casa Opa! Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do firmamento. Passei 2 vezes por ele. Joga o beijinho primeiro. Acredito, não ganhei nenhuma. Não ganhei nenhuma. Vai lá. E aí, você conseguiu ganhar das professoras? Tem professor que até agora está procurando os livros e ainda não encontrou. Você deve estar se perguntando agora, né? Professor, legal, mas eu tenho uma pergunta. E os capítulos e versículos da Bíblia? Boa pergunta. Olha só, os capítulos e os versículos da Bíblia foi mais ou menos 1000 anos depois, depois de Cristo, que eles foram colocados na Bíblia, foram acrescentados. E eles foram, a finalidade de colocar os capítulos e os versículos
foi para facilitar na hora de a gente procurar, na Bíblia toda, procurar aquele texto, aquela referência. Então foi para nos facilitar a gente. Os capítulos e os versículos são como o endereço da sua casa. Então a sua casa, o bairro da sua casa seria o livro, a rua da sua casa seria o capítulo e o número da sua casa seria o versículo. Já imaginou você tentando encontrar um endereço tentando encontrar um local sem saber o endereço? Se não existisse o endereço, o número da casa, o número da rua, seria bem difícil, né? Assim mesmo a Bíblia, seria bem difícil nós encontrarmos os textos específicos, se não fossem os capítulos e os versículos. Então, o capítulo e versículo não são santos, não são sagrados, eles foram acrescentados depois, tá? Não são inspirados nem nada, é só para facilitar a nossa procura na hora de procurar um texto específico. Vamos ver na sua meditação, pega a sua meditação, se você já tiver com a sua meditação, só para você ver isso. Lá no último dia da sua meditação, você vai meditar em Salmos 25, 5. Então, na hora que você for procurar, você vai abrir o livro de Salmos, abrir o capítulo 25 de Salmos e o versículo vai ser o 5. Então, é assim que você acha o seu versículo para você meditar. Se você não tivesse os capítulos e versículos, seria bem mais difícil, né, você achar esse texto. Vamos lá. O que você vai fazer agora? Você lembra da aula passada que você tinha que responder 4 perguntas e essas perguntas tinham que ser respondidas em uma só frase? Lembra, né? Certo. O que a gente vai fazer agora? Eu vou chamar aqui o professor Gabriel e a professora Paula e eles vão responder a atividade deles. Vão responder essas 4 frases. Tá bom? Pode vir. Primeira, Paula. A resposta da primeira pergunta. Pode falar. Perdida, queria morrer e planejava a minha morte. A segunda. Ouvi quando vim para nível da Cidade de Deus na aula de 7 passos com o professor Clédio. A terceira. Foi na primeira aula de com Deus. E a quarta. Hoje sei qual é o meu valor, valor da minha vida e o propósito que ganhei após a minha decisão com Cristo. Gabriel. Tá, a primeira é: antes eu era imoral, mentiroso, irresponsável e feio. Tá? A segunda: eu ouvi Jesus quando ainda era criança numa igreja católica, eu fiz catequese lá. A terceira: eu aceitei Jesus na conferência da Nova Igreja Batista em 2011, setembro de 2011. E a quarta eu mudei a minha forma de pensar. Essa foi a principal mudança. Certo, vocês entenderam? Se você não fez, faça de novo, faça. E se você fez errado, faça de novo do jeito que foi abordado aqui, do jeito que você viu como tem que fazer. Tá bom? Tá bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso quiz, tá? Vou chamar o Lázaro e vai fazer todos os professores. Deixa eu só vir aqui pra frente, vem um pouquinho mais pra frente aqui os professores, mais pra cá, Paulo. Aí, como vai acontecer? Vai acontecer assim, eu faço uma pergunta, os professores respondem. A Paula faz uma pergunta, os professores respondem. Certo? Os professores e você em casa pode responder se você souber a resposta. Tá? Primeira pergunta, vou fazer a primeira pergunta. Você vai responder certo ou errado. A Bíblia é um monte de história? Certo ou errado? Errado. Errado. Certo, a Bíblia não só é um monte de história. É vida, a Bíblia é uma palavra viva. Tá bom? 2, Paulo. Muitas pessoas diferentes escreveram partes da Bíblia. A Bíblia tem só um autor? E quem é? E agora? Quem será? Tem só um autor? Tem vários autores? E a resposta é? Tem só um autor. Só um autor, que Só é um Deus. autor, Que é Deus. Muito bem. Gabriel? Certo ou errado? A Bíblia é arranjada em ordem cronológica? E a resposta é? Errado. Não é. Errado, não é em ordem cronológica. Ela é arranjada por estilo literário, tá bom? Isso mesmo. Tá até a Bíblia aqui atrás, ó. Começa com as leis, Históricos, poesia, proféticos, enfim, certo? Próxima. Quarta pergunta, muito fácil essa, muito fácil. Quais são as 2 divisões principais da Bíblia? Já sei. Novo e Velho Testamento. É isso aí, Novo e Velho Testamento. É isso mesmo. Sexta pergunta. A Bíblia foi escrita em que língua?
Foi 3 línguas. 2 no Isso. Velho Testamento e uma no E uma no Novo. Novo. No Isso. Velho foi Hebraico, aramaico. E No no novo foi Grego. Grego. Tudo bem. Isso fantástico. mesmo. Sétima. Certo ou errado? Toda escritura é inspirada por Deus. Quer dizer que Deus soprou com sua respiração cada palavra nela? E aí, certo ou errado? E aí, Paulo? Certo, toda escritura é inspirada por Deus. Ele isso aí. soprou sua palavra para os apóstolos e para os escritores e eles escreveram o que o Senhor queria que eles escrevessem e da forma que ele quisesse. Certo? Gente, obrigado por ter assistido a aula, obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima aula. Até. Tchau, tchau.